Ricardo, por favor, a sua opinião sobre essa tentativa aí do Moraes de manter o caso dos réis sem fórum especial. A gente sabe que nenhuma dessas pessoas que supostamente praticaram atos antidemocráticos, como eles tipificaram, elas não gozam de foro por prerrogativa de função. O rol da Constituição Federal é muito claro, mas o STF avocou para si a responsabilidade para poder escravizar essas pessoas, praticar os abusos que estão sendo praticados. Tem pessoas que estão lá presas até hoje sequer foram denunciados. Não teve denúncia, já existe excesso de prazo, já tem parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, mas o Alexandre de Moraes não acolhe, não acata o parecer da Procuradoria-Geral da República. A vaidade, o ego dele é muito maior. Ele não quer soltar ninguém. Foi preciso uma pessoa morrer lá. O Clezão morreu lá, fez a petição, a defesa alegou, ele tem problema de saúde, ele corre sérios riscos de morrer dentro do presídio, Alexandre de Moraes. O Alexandre, não, que morra, tô nem aí. É assim que ele está agindo. A gente não pode ter um ditador ali na Suprema Corte. Eles estão ali para julgar o caso concreto, individualização da conduta. Não pode pegar as pessoas como se fosse um rebanho, como se fosse gado. Estava um perto do outro, vamos pegar tudo, vamos meter na cadeia. Então, infelizmente, não adianta, juridicamente falando, o que ele está praticando é uma aberração. Jamais vista na história do Brasil, jamais. A gente teve casos reais aqui, lá nos ministérios, a gente teve caso de vândalos da esquerda que atearam até fogo no Ministério da Agricultura e nada aconteceu. Naquela ocasião, nenhum ministro do STF avocou para si a responsabilidade. Ninguém classificou aquelas pessoas como terroristas. Tacaram fogo, atearam fogo, mas não são terroristas. Eles estão manifestando de forma ordeira, porque é da esquerda. Agora, da direita, né, levantar a bandeira do Brasil era motivo para estar preso lá, sendo tratado como um dos maiores criminosos do Brasil. Isso, infelizmente, é um absurdo. A gente não pode admitir. Olha, o magistrado ele não é obrigado a aceitar parecer do Ministério Público, primeira coisa. Eu não sei se o Ricardo sabe disso. O advogado devia saber. Né? O parecer do Ministério Público não vincula a decisão do magistrado, em nenhum lugar, em nenhuma instância. E quem é o fiscal da lei? Quem é o titular da Vincula ou não vincula? Mas quem é Não vincula. Vincula ou não vincula? Não vincula, mas o quê? Mas ele é o fiscal da lei, a opinião dele pesa. Sim, deu a opinião dele, magistrado. Senão não vale a pena existir, então, o órgão. Ele pode falar à vontade, tanto que é dado a ele falar. Mas o que eu estou dizendo aqui é que vocês dão a impressão de que ele... Mas quando ele pede a condenação, ele diz, não, Alexandre de Moraes condenou porque a PGR pediu. E ela pediu. Mas quem dá a decisão é quem? A decisão com o juiz sempre vai ser do juiz, então, mas ele precisa de advogado, de defesa, de ampla defesa da acusação. Não é só ele que decide, não, com o juiz. É por isso que existe ampla defesa, é por isso que existe um duplo grau de jurisdição, é por isso. Não, meu querido. Então não é baseado só no juiz, não. O juiz decide, mas baseado em tudo que está em volta ali. É isso, sim, mas o problema é que o Alexandre está ignorando tudo aquilo que existe o corpo do processo. Esse é o problema. E você viu o processo? Sim, está na cara de todo mundo, disponível. Inclusive, os advogados de defesa não conseguem ter acesso. Demorou muito tempo para tudo isso acontecer. Ou todo mundo tem acesso, ou os advogados têm acesso. Opa, Cujuí, está na cara de todo mundo. Está aí a livre vontade. Está todo mundo vendo o que está acontecendo nos processos. Você precisa inclusive a ilegalidade do processo. O Marcão vai ter um troço aqui. Não, eu tô aqui, eu sou mediador, gente. Pois é, aí pode ficar à vontade. Primeiro, o Josinelli me diz, né, que todo mundo viu o processo. Tudo bem, você quer que eu corrija? Eu vou corrigir. Então corrija. Infelizmente, o que nós temos no Brasil hoje é um processo em que a própria defesa não tem direito de participar, de conhecer. Então você isso não aconteceu. Viu o processo. Você está dando opinião sem saber do processo. O processo está aí correndo solto de maneira arredio.
O que o juiz está dizendo é que o parecer do Ministério Público, ou seja, tem que ignorar. É como se eu dou uma opinião, não é isso. É um corpo de processo em que o Ministério Público, a defesa faz parte, e o juiz vai decidir baseado no que o Ministério Público disse, no que a defesa disse. Não é assim igual que o juiz está dizendo. O que eu disse, Conclui, por favor. Eu vou reafirmar o que eu disse. Eu disse que o parecer do Ministério Público não vincula a decisão do magistrado, porque cabe ao magistrado, né, o dever, a função, porque assim se estabeleceu na Constituição e na lei da magistratura, é ele o poder de decisão, é ele quem decide. Ora, me parece que o magistrado não deixou de ouvir nem o Ministério Público, nem a defesa, nem fazer a devida instrução do processo. Agora, quem está fora do processo aqui, como o Josinélio, que não viu o processo, se arvora a dizer que o processo está errado, e quando você pergunta, você viu o processo? Ele diz, não vi porque ninguém viu. Ora, tem muita gente falando besteira aí. Deixa a coisa andar, deixa condenar, usa os recursos cabíveis, porque é assim que é o devido processo legal. O devido processo legal, você espera o juiz decidir. O presidente Lula estava preso, né, e usou todos os recursos possíveis até provar a sua inocência, até mostrar não que é inocente, o juiz. Não é inocente. Peraí, você está mentindo, não há. Josinélio, tu não conclui com o juiz. Cara de pau. Conclui com o juiz. Josinélio, se acalme, Josinélio. Faz um programa só com o juiz. Não é inocente. O Lula é inocente. Não, na sua opinião. Não é na minha opinião. No processo. Não tem processo, Josinélio. O processo é anulado. A pessoa só pode ser dita que é condenado se há um processo válido que a presunção de inocência é um princípio. O cara não é inocente. Josinélio, não dá corda não, senão ele vai tomar programa pra ele, Josinélio. Josinélio, o sujeito só pode ser dito... Não dá corda não, que o juiz não quer soltar o microfone. Processo válido que o condene. O presidente Lula não tem nenhum processo válido que o condene. Lula é tão inocente quanto um bebê de 2 meses. Moisés. Vamos lá, pessoal. Olha só, o Cujuí, ele está vivendo num planeta que não é o planeta Terra. Veja bem, a subprocuradora disse que a Procuradoria-Geral da República, seu Cujuí, estava sendo alijada do processo. Isso não quer estar dizendo, não sou eu não. E você estava dizendo aqui no programa, mentindo, na cara de pau, que nós estamos inventando coisa, que o Alexandre de Moraes está certo, que o processo tem que correr tudo certinho. Conversa sua. A subprocuradora falou várias vezes. Foi aberto inquérito, sem anuência do MP, sem consulta ao MP. O MP diz, olha, esse inquérito precisa ser arquivado porque já tem muito tempo, ele não arquiva. A Procuradoria pede arquivamento, ele continua. A Procuradoria diz, fulano aqui é inocente, ele continua investigando as pessoas. Ele alijou, entendeu, telespectador? Alexandre de Moraes excluiu o Ministério Público da vida judiciária do Brasil. Tá bom para você? Quem está dizendo isso é a subprocuradora. Não sou eu. A OAB já se manifestou dizendo que o Alexandre de Moraes cerceia direito do advogado. Se você que é advogado que está me assistindo não concorda comigo, você está desonrando a OAB. Porque a OAB já se manifestou, a nacional, a local, a de Minas Gerais, várias vezes já se manifestaram com relação à arbitrariedade, à truculência, a falta de respeito com um profissional do direito chamado Alexandre de Moraes. Esse senhor tem violentado os advogados. E a OAB, um dia o ministro Barroso foi numa reunião lá em Minas e o advogado, o presidente da OAB lá de Minas, tacou na cara dele o que o STF vem fazendo com o profissional do direito. Esse é um ponto. Quando o Josinélio disse que não tem acesso a inquérito, que não consegue acompanhar o processo, quem está dizendo isso são os advogados, seu Cujuí. São os responsáveis pelos réus que não conseguem fazer uma defesa. Telespectador, só para você entender. Se o advogado não tem acesso total ao processo, a sua defesa está defasada. E a Constituição dá amplo direito de defesa. Para ter amplo direito de defesa, o profissional de direito precisa ter amplo acesso a tudo. Outra questão, o artigo 53 e o artigo 102 da Constituição não prevê que o William, homem do tempo, seja preso por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não é o juiz legal do caso. Então, nesse caso, é um juiz de exceção. E a nossa Constituição, nosso Código Penal, não prevê juiz de exceção. William, você é um preso político. Pastor Josinélio, por favor. O que a gente tem visto no Brasil, literalmente, você pode chamar, o nome é esse, manobra do Alexandre de Moraes. É uma manobra o que ele está fazendo. Você que está me assistindo, cujo juiz que está aqui do meu lado, é simples. Eu não tenho foro privilegiado. Então, um processo, um inquérito do Josinélio tem que iniciar na primeira instância.
não na última instância, que é a terceira. Se por acaso eu for condenado na primeira instância, eu vou recorrer para a segunda instância. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é simples. Ele está mantendo todo mundo na terceira instância, na última instância do Brasil, que é o STF, sem que essas pessoas tenham direito ou respondam no fórum privilegiado, que é no STF. Ele está baseado em parlamentares que estão no processo, como André Fernandes, como a Clarice Técio, como aquela índia lá, a Silvia, não sei o que é o nome dela. Essas pessoas são parlamentares, eles são deputados federais, eles têm que ser julgados direto pelo STF. Qual é a questão? É que a Procuradoria já pediu o arquivamento do processo desses parlamentares por não ter encontrado nada contra eles. E mesmo assim, até hoje, o Alexandre de Moraes mantém essas pessoas que não têm foro privilegiado igual o Josinélio na terceira instância, Marcão. Isso é injustiça. E é muito claro para você entender. Quem está no meio desse processo? O William Ferreira, o homem do tempo, que hoje eu li, está doente, e uma doença grave, correndo risco de morte. E já foi pedido, inclusive, deputado de Rondônia, pediu para que fosse libertado o William Ferreira. E mesmo assim, até agora, nada. Gente, isso é um absurdo. Não importa se você é de direita ou se você é de esquerda, você só precisa ser humano para reconhecer que o Alexandre de Moraes está ultrapassando todos os limites da verdade e da moralidade.